que a Bíblia nos ensina sobre paciência e como podemos ser mais pacientes para lidar com as situações cotidianas. Nesse vídeo nós estaremos nos aprofundando em mais uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito. E dessa vez nós vamos estudar mais sobre a longanimidade, mais conhecida como paciência. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Marisabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito e estamos nos aprofundando em cada uma das virtudes que compõem esse fruto. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores dessa série de estudo, acesse o link aqui embaixo na descrição e confira a playlist completa. Então, vamos lá nos aprofundar na virtude do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, o que é longanimidade? Longanimidade significa paciência. Uma pessoa longânime é alguém que tem um ânimo longo, ou seja, não se desanima facilmente, não se deixa levar por qualquer situação. E essa paciência é produzida em nossas vidas através do agir do Espírito Santo, porque nós vemos que essa é uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito, um conjunto de características das pessoas que realmente têm o Espírito Santo em suas vidas. É o fruto do Espírito. Isso nos induz então a entender que nós precisamos buscar a cada dia mais a paciência, porque ela é uma das características que Deus deseja que tenhamos em nossas vidas. Então, para que nós possamos verdadeiramente viver de acordo com a vontade dele, nós precisamos ser pacientes para aprender a lidar com as situações de maneira agradável a Deus. A paciência está extremamente ligada ao domínio próprio, porque para sermos pacientes, para lidarmos com as situações com paciência, mesmo diante daqueles momentos em que muitas das vezes queremos explodir, nós precisamos nos conter e ter domínio próprio, aprender a dominar a nós mesmos e a nossa emoção ali daquele momento de querer fazer alguma coisa por impulso, e através do Espírito Santo nós conseguimos dominar a nós mesmos para sermos pacientes mediante as situações. Provérbios capítulo 16, versículo 32 nos diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja o que essa palavra está nos afirmando: mais vale ser paciente do que ser um guerreiro. Vale mais você dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade, porque na verdade dominar a nós mesmos é muito mais difícil. Controlar a nós mesmos diante das situações, para lidar com as situações de maneira agradável a Deus, não é uma tarefa fácil. Mas não é impossível, porque através do Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós conseguimos fazer isso. Então nós entendemos que na verdade o ser humano, sozinho, por si próprio, ele não vai conseguir. Porque na verdade, quando nós agimos segundo a nossa natureza carnal, nós queremos fazer apenas aquilo que é bom para nós, sem pensar nas consequências das nossas ações, daquilo que pode acontecer para nós e para também as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós reagimos às circunstâncias mediante o nosso próprio entendimento, mediante simplesmente as emoções que estamos sentindo naquele momento, nós acabamos fazendo coisas erradas e que desagradam a Deus e que dessa forma nos afastam dele. Então, por isso que é muito importante que nós venhamos buscar sempre ter a paciência que provém de Cristo, como Jesus nos ensinou, que nós precisamos aprender a lidar com as pessoas com amor, porque a paciência, ela depende do amor. Ela está estreitamente ligada também ao amor, como eu já disse. Na verdade, todas essas virtudes que compõem o fruto do Espírito, elas estão ligadas. É por isso que elas todas juntas compõem um único fruto. E quando nós seguimos tudo isso, que são essas virtudes que compõem esse único fruto, nós vivemos verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. Mas então, agora que nós já entendemos que a paciência significa nós termos um ânimo longo, lidar com as situações verdadeiramente de maneira calma, tranquila, não reagir baseado em nossas emoções, mas pensar, dominar a nós mesmos para lidar com essas circunstâncias, nós precisamos entender como podemos ser mais pacientes. Primeiramente, você precisa cultivar uma vida em intimidade com Deus. Como nós já vimos, quem vai nos ajudar a ser mais pacientes e vai produzir todas essas virtudes que vão nos ajudar a seguir a vontade de Deus em nossas vidas, inclusive ser mais pacientes, é o Espírito Santo. Então, nós não vamos conseguir de nós mesmos. Por isso que você precisa ter uma vida em intimidade com Deus para seguir aquilo que Ele tem para você. Porque se você não busca o Senhor, se você não tem intimidade com Ele, se você não conhece, não sabe aquilo que Ele deseja que você faça e não abre o seu coração para que Ele venha agir em sua vida, você não vai conseguir seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, porque você não tem intimidade, você não tem comunhão, você não tem um relacionamento com Deus. Por isso é muito importante que você pratique as disciplinas espirituais, ore, leia a Bíblia, jejue, busque a sua capacidade do Senhor e peça com que Ele te ajude a viver verdadeiramente em concordância com a sua palavra. Você precisa entender
entender que Deus quer sim te ajudar. Ele quer te ajudar a viver a vontade dele em sua vida. E basta você se colocar na posição para realmente buscar cada vez mais dele a capacidade, porque é ele quem nos fortalece para viver de acordo com a sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Portanto, se você viver a sua vida baseada nas coisas que são espirituais, buscando mais de Deus, você vai consequentemente estar mais sensível a Deus e dessa forma você vai conseguir viver a vontade dele em sua vida. Agora, se você vive apenas buscando as coisas que são desta terra, apenas focando naquilo que não te aproxima de Deus, você não vai conseguir praticar aquilo que Deus exige de cada um de nós, você não vai conseguir colocar em prática a palavra de Deus. Então é por isso que a primeira coisa que você precisa fazer é buscar um relacionamento em intimidade com Deus. A segunda coisa que você precisa fazer é seguir o amor de Jesus. Como eu já disse, todas as virtudes estão ligadas entre si e especialmente ligadas ao amor, porque Jesus resumiu os mandamentos em dois: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus, nós vamos querer obedecê-lo e seguir a sua palavra, que nos ensina a amar o nosso próximo, e quando amamos o nosso próximo, não vamos querer feri-lo ou machucá-lo de maneira alguma. Então, quando nós nos baseamos no amor que Jesus nos ensinou, nós vamos tratar os outros com bondade, com mais paciência, nós vamos ser mais pacientes, dominando a nós próprios e entendendo que muitas das vezes aquilo que nós achamos que estamos na razão, nós vamos acabar ferindo ao nosso irmão, ferindo ao nosso próximo, e na verdade nós estamos errados muitas das vezes, porque queremos agir baseados apenas na nossa emoção, no nosso sentimento ali, naquela reação do momento, enquanto nós na verdade precisamos estar baseados no amor e dessa forma agir com paciência. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3 nos diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como eu já falei no estudo anterior, a paz, ela vem de Deus, assim como também a paciência. E nós precisamos praticar essa paz, transbordando essa paz para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E isso inclui viver em unidade, viver em amor. Mesmo que muitas das vezes aquela pessoa não retribua de volta esse amor, porque Jesus nos ensinou até mesmo a amar os nossos inimigos. Por isso, nós precisamos verdadeiramente nos colocar à disposição de viver em primeiro lugar o amor de Deus, para que o amor dele transborde em nossas vidas e dessa forma nós venhamos lidar com as pessoas com paciência, tendo paz realmente entre as pessoas que estão ao nosso redor, para demonstrar a luz de Cristo em nossas vidas. A terceira coisa que você deve fazer para ter mais paciência é evitar contendas. Não devemos ficar nos colocando em situações em que vamos criar contendas, em que vamos criar desunião, em que vamos muitas das vezes nos alterar e falar de maneira inadequada, desagradando ao Senhor. Pelo contrário, nós devemos evitar as contendas, porque quando nos colocamos diante dessas situações, é muito provável que nós venhamos perder a paciência, agir mediante a reação do momento e muitas das vezes pecar contra o Senhor. Então, por isso, evite contendas, evite brigas, evite discussões, procure ter a paz com todos, como a Bíblia nos ensina. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 nos diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Nós precisamos entender que é necessário lidar com as pessoas que estão ao nosso redor em amor, com paciência. Muitas das vezes nós vamos se lidar com essas pessoas que têm um pensamento difícil de convencer, que às vezes estão realmente erradas, mas se a gente agir da mesma maneira que elas estão agindo, sem paciência, brigando, discutindo o tempo todo, nós não vamos conseguir convencê-las a viver no amor de Cristo, porque nós não estamos praticando esse amor. E se acontecer de alguma vez você estar mediante uma situação em que começa uma contenda, em que começa uma discussão, saiba que o que nós devemos fazer é buscar apaziguar a situação e não ir arranjando mais contenda, não ir colocando mais motivos para que aquela confusão aumente cada vez mais. Provérbios capítulo 15, versículo 18 nos diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Nós vemos então que precisamos estar alertas, resolver as coisas com calma, com paciência, lidar com as situações de maneira adequada e com sabedoria para realmente apaziguar a situação. E isso nos leva à próxima etapa que nós precisamos também cumprir para ter paciência com as outras pessoas que estão ao nosso redor, que é saber a hora certa de falar. A Bíblia nos ensina que as nossas palavras exercem grande influência no reino espiritual, porque através delas nós abrimos legalidades. E a questão é que nós precisamos entender se nós temos dado legalidades para Deus agir através de nossas palavras ou para o inimigo estar agindo através das nossas palavras, e por isso nós precisamos saber a hora certa de falar e o que falar. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a
morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Por isso, nós precisamos medir muito bem as nossas palavras, saber usar as palavras certas na hora certa para apaziguar a situação e não arranjar mais confusão, para agir com paciência. E muitas das vezes nós vamos precisar aprender a ficar calados para lidar com a situação de maneira sábia. Às vezes, mais vale o silêncio do que 1000 palavras. É mais fácil nós nos mantermos calados do que querer sair falando um monte de coisas e dessa forma desagradar a Deus, pecando contra o Senhor através das nossas palavras. Provérbios capítulo 17, versículo 28 nos diz assim: Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha só o que a palavra nos ensina. Até mesmo aquele que é insensato, o tolo, se ele ficar calado, ele vai passar por alguém que é entendido, porque muitas das vezes a melhor resposta é o silêncio. A verdade é que não é fácil ser paciente. Nós precisamos lidar com muitas pessoas diferentes, de comportamentos diferentes, e não somente as pessoas, mas também as situações da vida, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, até mesmo na igreja. Na nossa vida com Deus, precisamos ser pacientes e esperar no Senhor. Isso significa que nós vamos precisar sim ter essa virtude em nossas vidas, mas não significa que seja fácil. Nós precisamos sempre negar a nós mesmos, dominar a nossa vontade, que é sempre ter a razão, que é sempre dar a última palavra, que é sempre ser o dono da razão, para verdadeiramente nos colocarmos em uma posição de buscar ser mais pacientes, esperar a hora certa de falar, esperar a hora certa de agir e agir sabiamente conforme a palavra de Deus, sempre agradando a Ele através de tudo o que falamos e através de tudo o que fazemos. Portanto, esse estudo é para nos lembrar que não será fácil, mas que não é impossível, porque é Deus quem produz em nós essa virtude da paciência. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a verdade é que mais somos transformados para viver de acordo com a vontade dele em nossas vidas. Por isso, cultive sempre o seu relacionamento e intimidade com Deus, para verdadeiramente viver o propósito que Ele tem em sua vida. Eu espero muito que você tenha sido abençoado com o vídeo de hoje, que essa palavra tenha sido edificante para a sua vida. Coloque tudo isso em prática e passe a viver verdadeiramente, pacientemente, vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!